Oi gente, tudo bom com vocês? Eu espero muito que sim. Eu confesso que esse vídeo não foi fácil de ser gravado, por isso que já é a 10ª vez que eu já estou gravando ele, e eu acho que eu desenvolvi uma forma correta e que eu consiga explicar para vocês tudo o que aconteceu. Então esse vídeo vai ser dividido em 7 perguntas que eu vou conseguir explicar direitinho para vocês o que aconteceu comigo, qual é a minha doença e tudo mais. Hoje eu já me sinto mais preparada para gravar esse vídeo, já me sinto mais segura, mais forte, mais tranquila com relação ao que eu tenho. Sinto que eu estou preparada a passar essa informação adiante. Conhecimento, como eu já disse, né? Vai que você conheça alguém que esteja passando pelo mesmo problema que eu passei e você pode ajudar essa pessoa. Mas é sempre o que eu falo, gente. Procure um médico. Eu tenho uma doença chamada retocolite ulcerativa, que é uma doença classificada como uma DII, é uma doença intestinal inflamatória. Ela ataca a mucosa interna do meu intestino grosso, então desde o meu cólon até a porção final. Sim, a retocolite ulcerativa é uma doença crônica, por isso ela vai me acompanhar a minha vida inteira, e não, ela não tem cura, por isso ela é considerada uma doença autoimune. E a retocolite ulcerativa, ela é uma doença que tem níveis, então ela pode ter uma variância de leve até muito grave. Então, eu juntei esses dois porque eles vão se complementar. Para quem não sabe, eu sou casada, eu me casei em setembro de 2018 e eu precisei ir ao Rio de Janeiro, porque sim, eu tô morando em Manaus por um tempo, e a nossa festa de casamento foi feita lá no Rio de Janeiro, onde moram nossos amigos, familiares e tudo mais. Então eu fui para lá alguns meses antes para organizar os detalhes finais. E o meu primeiro sintoma que eu posso dizer aqui da retocolite ulcerativa foi que eu tive um sangramento ao ir ao banheiro. Foi só esse sangramento, depois passou, nunca mais voltou e pronto. Aí entramos em 2019. No começo de 2019 já, eu sentia muito refluxo. Então era um refluxo constante e não era com comidas gordurosas, frituras ou algo que não me descia muito bem. Era com tudo. Arroz, feijão, macarrão, doce, salgado. Então eu estava sentindo enjoo, refluxo, eu me sentia constantemente mal. Eu também sentia muita fraqueza e não tinha vontade de fazer nada porque eu me sentia extremamente cansada. Então os meus sintomas eram enjoo, refluxo e fraqueza. E essa fraqueza se dava à perda de sangue absurda que eu estava tendo. Sim, eu comecei a sangrar muito e era uma quantidade imensa de sangue a cada ida que eu ia ao banheiro. Então, eu e meu marido decidimos procurar uma gastro para saber exatamente o que eu tinha. E aqui nós podemos entrar no tópico exames. Porque quando eu cheguei na gastro, o primeiro exame que ela me pediu, depois de eu ter contado tudo que eu estava passando a ela, foi uma retossigmoidoscopia. Então, eu fiz essa retossigmoidoscopia e depois, de fazer a biópsia, nós vimos, que eu tinha ali apresentado uma retocolite leve. Depois ela me passou também uma colonoscopia. Aí ali foi mais confirmado ainda que sim, eu tinha uma retocolite ulcerativa e depois também ela me passou uma endoscopia. Eu fiz os 3 exames porque essa DI ela pode ser muito confundida com a doença de Crohn, baseando-se que as duas são doenças inflamatórias intestinais e as duas compõem grupos de DI. Então, ela quis ver todo o meu trato digestivo, e aí ali nós comprovamos sim que eu tinha uma retocolite ulcerativa e não a doença de Crohn. Hoje, eu me trato com uma medicação específica para minha doença. Então, eu tomo um comprimido chamado mesalazina, numa dosagem bem forte, porque eu fui diagnosticada com a retocolite já em um estágio grave. Então, ela me atingia de uma forma, eu tinha sintomas muito fortes. Ela atinge, essa doença, ela atinge pessoas de formas distintas. Então, eu fui diagnosticada já em estágio grave. Então, eu tomo esse medicamento numa dosagem mais forte, tomo também um imunossupressor e o meu médico também me passou uma dose de ataque, juntamente com o imunossupressor, uma injeção também específica para minha doença, porque como eu falei com vocês, é uma doença autoimune, ela não tem cura. Porém, os médicos, eles buscam a remissão dessa doença, tentar trazer para o paciente que tem a retocolite ulcerativa uma qualidade de vida melhor. Então, eles tentam causar a remissão da doença
no caso, para a doença ficar um pouco mais branda, para você viver de uma forma melhor. Então, essa dose de ataque ela é composta por um imunossupressor e algumas injeções que eu tenho que tomar durante um período. Então, por enquanto, nós estamos buscando a remissão da minha doença, para que ela consiga ficar mais branda e eu consiga viver melhor. Então, esse tópico ele é um pouquinho complicado. Por quê? Eu quis gravar o vídeo organizado dessa maneira porque eu achei mais fácil de explicar para vocês o que é a doença, quais são os sintomas, quais são os tratamentos. Porém, se tivesse acontecido nessa ordem comigo, seria ótimo, eu estaria super aliviada, teria conseguido me tranquilizar muito mais rápido, mas não foi assim que aconteceu. Foi um pouco conturbado, porque quando nós fomos procurar ajuda médica, eu queria saber o que eu tinha, então eu soube o que eu tinha e nós começamos a tratar. Porém, nós não começamos a tratar com medicamentos para retocolite ulcerativa. Minha médica optou por tentar desinflamar o meu intestino grosso, porque como eu falei para vocês, a retocolite ulcerativa ela é uma doença intestinal inflamatória, então compreende-se que vai inflamar tudo. Então ela foi tentando desinflamar o meu intestino grosso e todas as porções que ele compreende. E eu fui tomando esses medicamentos por meses e meses, só que não estava dando certo. Eu e meu marido, a gente conversava sobre isso, a gente não via melhora, no meu diagnóstico. O que a gente viu de melhora? Para não dizer que não teve melhora nenhuma. Sim, o meu refluxo ele foi maravilhosamente melhorado. Ele sumiu como um estalar de dedos. Foi algo incrível. Eu realmente parei de sentir refluxo. Eu conseguia comer e eu não me sentia mal. Eu não sentia que eu ia morrer. Só que eu ainda estava sangrando muito. E o sangue, gente, ele aumentou de uma forma gigantesca. Então eu fui começando a ficar muito mais fraca do que eu já estava, a ponto de não conseguir fazer literalmente nada. Tanto que, no início desse ano, nós fomos para o aniversário da minha irmã, que aconteceu no Rio de Janeiro. Então nós viajamos de novo, agora no início de janeiro. E aí eu tive minha primeira experiência com desmaio. Eu comecei a desmaiar muito no Rio. Eu estava ficando preocupada, sendo que antes eu e meu marido a gente já tinha conversado, sobre procurar uma outra ajuda médica, porque a gente não estava vendo melhora no meu tratamento, a gente não estava vendo melhora em mim. Então a gente já tinha pensado, já tinha pesquisado em procurar outros médicos. Então nós decidimos isso e fomos, à festa da minha irmã, e eu comecei a ter essa piora significativa. Então depois que nós voltamos do Rio de Janeiro, em janeiro agora desse ano, nós já estávamos certos que nós íamos procurar uma ajuda médica que não fosse ela. Então, há pouco tempo, mais ou menos, se eu não me engano, no dia 19 de fevereiro, eu me levantei para ir à faculdade normalmente e eu senti uma dor muito forte na minha perna, uma dor imensa que eu não conseguia andar direito. Eu falei pro meu marido que eu não iria para a faculdade. Ele até achou que eu estava mentindo, gente. Ele duvidou de mim, achando que eu estava querendo matar a aula. Aí eu não fui para a faculdade, eu fiquei em casa porque eu não estava conseguindo andar. Falei para ele, fiquei basicamente deitado o dia inteiro e pronto, passou o dia. Falei com ele que se eu amanhecesse no dia seguinte com a perna muito dolorida e ainda muito ruim, eu queria ir ao médico. E foi isso que aconteceu. No dia seguinte eu amanheci muito pior, eu não estava conseguindo pisar no chão e nós fomos para o médico, nós fomos para a emergência. E chegando lá, eu levei todos os meus exames também, porque a gente já tinha pesquisado. O meu marido, gente, depois que a gente descobriu que eu tinha retocolite ulcerativa, ele virou o dono da internet, porque ele já pesquisa muito. Ele adora pesquisar, adora conhecer novas coisas. Ele já pesquisa muito. Quando ele descobriu que eu tinha uma doença dessas, uma doença séria, uma doença grave, ele começou a pesquisar 1 trilhão de vezes mais do que ele já pesquisava. Então, quando a gente viu que eu tinha essa dor na perna, a gente já pensou na possibilidade que poderia ser um caso de trombose. Porque sim, a retocolite, meus amores, ela não vem sozinha, ela pode te causar agravante. Então, eu fui para o hospital, chegando lá, fiz minha ficha e tudo mais, a médica me perguntou o que eu estava sentindo, me examinou com tato. E quando ela me perguntou se eu tinha algum outro quadro, de doença, alguma outra coisa, eu falei que eu tinha retocolite ulcerativa, aí ela parou, não falou mais nada e falou assim, pode ser trombose. E me pediu para ir para um leito e aguardar lá. Nós chegamos no hospital, era mais ou menos umas 10 horas da manhã.
Eu fiquei no hospital o dia inteiro, porque eu não saí mais de lá. Porque sim, eu fui internada por causa desse quadro de trombose e a retocolite ulcerativa. Eu cheguei lá no hospital e era época de carnaval. Então, eu precisava fazer um exame específico chamado Doppler, né? Que é tipo uma ultrassonografia, mas que você consegue ver as veias e tudo mais. Só que o médico que faria esse exame lá no hospital, ele não estava, porque ele estava, acho que de folga ou de férias. Então, eu precisaria esperar para que um outro médico pudesse me atender em um outro hospital, em uma outra policlínica. Então, eu esperei, só que esse médico ele só poderia me atender lá para as 7 horas da noite. Então, eu fiquei no hospital o dia inteiro, esperando das 7 horas da noite. Meu marido foi para casa, tomou um banho, se alimentou e tudo mais. E 7 horas, né, uma ambulância foi lá me pegar no hospital e me levou lá para a policlínica. Então, chegando lá, nós fizemos o exame e sim, eu fui diagnosticada com trombose na minha panturrilha esquerda. Porém, o médico achou um pouco estranho porque eu relatei a ele, né, que eu comecei a sentir a dor um dia antes e isso não é normal. E aqui, gente, eu posso falar que foi quando eu senti realmente que Deus estava comigo. Apesar de eu sentir Deus comigo a todo momento, em todas as horas, eu sei que Ele está comigo. Porém, ali, eu sabia que era a mão dele sobre mim, porque eu não estava tendo melhora no meu tratamento anterior. Eu estava isolada, eu e meu marido, a gente estava cansado já. E eu, gente, cheguei a um ponto de pedir para Deus me dar um descanso, pedir para Deus me aliviar, porque eu não aguentava mais, eu estava muito mal. Eu não conseguia comer direito, eu estava me desvaindo em sangue, eu estava ficando fraca demais. E é um ponto assim que você chega que você fica achando que não vai ter saída, você fica achando que você vai morrer. E infelizmente você fica pensando que isso é o melhor que pode acontecer com você. Então ali eu senti muito porque esse médico que me atendeu, ele é um médico vascular, ele me deu o diagnóstico. Ele me deu o diagnóstico, né, de trombose, só que ele me perguntou dos meus quadros e eu falei que eu tinha retocolite ulcerativa, expliquei tudo o que tinha acontecido para ele. Ele mesmo me pediu para ser internada, porque eu não podia, né, voltar para casa com essa trombose, tendo o quadro que eu tinha, já que a trombose ela se trata com anticoagulantes e eu estava sangrando, então ele queria, né, ver de perto se eu continuaria o meu sangramento, mesmo tomando anticoagulante. Eu precisava tratar a trombose porque ela poderia se agravar, porque para quem não sabe, gente, a trombose, né, ela dá ali na sua veia e ela pode causar um trombo, e esse trombo ele pode andar, ele pode parar no seu pulmão, ele pode te dar um AVC, pode ir para o cérebro, enfim, tem vários agravantes aí. Então, depois desse diagnóstico de trombose, voltei para o hospital e ali eu tinha certeza que eu iria ficar internada. Aí, desde esse momento, né, a gente já começou a tratar a minha retocolite. Porque o médico lá, né, que me atendeu no hospital, ele falou com meu marido, ó, eu preciso que você compre esses medicamentos. Porque no hospital não tinha, por serem medicamentos totalmente anormais de serem usados. Não eram medicamentos comuns. Então, meu marido foi, né, sei lá, umas 11 horas da noite procurar uma farmácia 24 horas para ver se comprava esses medicamentos. E ele comprou o medicamento que eu precisava para trombose e o medicamento que eu precisava específico para minha retocolite, que é o medicamento que eu uso até hoje, que é a mesalazina. Então, eu comecei já a tomar desde o primeiro dia e fiquei ali internada. Só que foi muito complicado a fase de internação, porque eu precisaria ir para enfermaria feminina. E aqui em Manaus é só eu e meu marido. E mais ninguém. Por mais que a gente faça, né, amigos na faculdade e tudo mais, infelizmente não são pessoas assim que vão poder estar com você a qualquer momento. Então, esse é o ponto ruim de você estar morando tão longe da família. Então, ele teve que ir para casa, né? Voltou a trabalhar normalmente e eu fiquei internada. E ali, internada, eu tive uma melhora muito grande. Eu fiquei 8 dias internada e eu tive uma melhora incrível, gente. Mas eu também tive uma descida de ladeira absurda, porque eu estava melhorando muito, né? Meu marido ia me visitar todos os dias. E apesar de ter ficado na enfermaria feminina sozinha, eu estava muito bem. Eu me sentia muito bem. Não sei se eram os medicamentos que já estavam fazendo efeito. Então, a minha rotina no hospital era comer 6 refeições por dia, ter muito soro na veia. Eu tomava soro constantemente. Era mais ou menos umas 3, 4 bolsas de soro por dia. E eu sabia que se desse algum problema,
tinham pessoas ali para me socorrer. Então eu estava tranquila, né? Eu não estava mal, eu estava me sentindo muito bem. E meu marido também, ele achou que era a melhor coisa que poderia acontecer, porque eu estava num estado tão grave, minha melhor opção era estar ali no hospital. Porque se qualquer coisa acontecesse, eu poderia ser socorrida imediatamente. Então eu estava muito melhor, estava me sentindo muito melhor. Tanto que um dia meu marido foi lá, falou comigo, ele me achou super bem, eu andei o hospital com ele e a gente viu, né, que eu estava tendo uma melhora substancial. Eu já estava muito contente porque os médicos tinham falado que eu iria ganhar alta. E eu não sei se vocês já ficaram internados, mas é horrível, gente. Ambiente hospitalar é horrível. Por mais que você divida o quarto com pessoas maravilhosas, que eu conheci meninas maravilhosas, mas, sabe, é um clima pesado. Você tem, querendo ou não, pessoas doentes à sua volta. Você tem aquele ambiente que não é um ambiente saudável. Então eu queria muito ir para casa, eu queria muito, só pedia para Deus para me levar para casa. E quando o médico falou que eu poderia ter alta, eu fiquei muito feliz mesmo. E passou o dia. E no dia seguinte, foi a ladeira abaixo. No dia seguinte, eu acordei com muito frio, me tremendo de frio. Chamei a enfermeira e falei, né? Ela me viu, eu tava tremendo. Minha coluna, gente, doía muito, porque eu tava tremendo tanto. Um frio intenso, absurdo. Ela falou que poderia ser o ar, desligou tudo pra gente sentir calor. Então, realmente melhorou minha tremedeira. Nossa, melhorou 100%. E o médico, né, veio, ele ia toda manhã me ver para conversar, para ver como é que tava, né, para me falar como estavam os meus exames. Eu tinha falado para ele isso e ele falou assim: olha, deve ser porque você tá muito tempo deitada, então vai até a cadeira, senta um pouco, estica as pernas, toma um banho para ver se melhora. E eu fui fazer isso. Tava tranquila. Quando cheguei no banheiro, gente, foi um absurdo como eu me senti mal. Eu me senti muito mal e isso eu tava falando com meu marido, né? Pelo WhatsApp, eu falei, eu tô muito mal, tô me sentindo muito mal, eu acho que eu vou ter um treco. E falando com ele, e falei assim, eu vou tentar tomar banho. Aí eu só lembro de um fato. Eu lembro que eu me segurei na pia, olhei pro espelho e depois apaguei. Não lembro de nada. Quando eu acordei, eu só acordei porque as meninas estavam batendo na porta do banheiro. Eu só acordei com um tá na porta e... não sei, não me pergunte como eu consegui levantar. Eu me vi, eu estava deitada no box. E eu não sei de onde eu tirei forças para abrir aquela porta. Porque já estavam chamando alguém para arrombar a porta. Aí, depois que eu consegui abrir a porta, a enfermeira logo me segurou, porque eu ia desmaiar de novo. Me ajudou a tomar banho e me deitou lá na minha cama. Aí veio meu médico. E veio falar, né, perguntar o que tinha acontecido e tudo mais. Eu falei pra ele, eu tava inconsolável, gente. Comecei a chorar porque eu sabia que eu não ia ganhar alta e era só o que eu queria. Só queria ficar com meu marido pra melhorar um pouco o meu estado emocional. E eu fiquei muito mal, sério, eu fiquei muito mal. Então, eu tive essa piora. Só que antes dessa piora, no dia anterior, quando meu marido foi me ver, eu tinha tomado ferro. Eu tomei uma bolsa de ferro porque eu tava muito mal. Pra quem não sabe, a minha hemoglobina, ela estava em 7. E a hemoglobina normal do ser humano é 12. No mínimo é 12. E a minha estava em 7. E quando eu desmaiei, eu tive uma queda na hemoglobina. Do nada, não se sabe por quê. Provavelmente foi por causa do ferro, que o ferro ele te dá reações assim. Então a minha hemoglobina de 7, ela foi para 6,5. Então provavelmente foi isso que me fez desmaiar. E aí, sim, eu não levei alta, eu fiquei mais um pouquinho lá. Depois de 8 dias, sim, levei alta, estava bem melhor, tomei os anticoagulantes que tinha que tomar. Tive um atendimento com um médico, né, especialista no meu problema, né, me passou medicações certinhas, que são as medicações que eu tomo hoje. E hoje eu estou me sentindo muito melhor, graças a Deus. Gente, eu tô 100% do que eu tava antes, sério. Eu tô muito bem. Hoje eu me sinto confortável de tipo, se pudesse, né, se nós não estivéssemos em isolamento social, eu sei que eu poderia ir para a faculdade tranquila. Eu sei hoje que eu estou tomando, né, os medicamentos adequados, que eu estou me tratando adequadamente. Então isso me deixa muito tranquila. E é incrível quando você sente, né, que a presença de Deus estava ali com você, você estava sendo cuidado a todo momento. Porque muitas das vezes, né, a gente não vê que Deus, né, está em todos os detalhes, Ele está cuidando de nós, a gente acha que não, mas sim, Ele está em todo momento, Ele está
conosco a todo momento, a todo segundo, e eu dou muita graça por isso. E eu tenho, sabe, só agradecer, porque o que eu sou hoje não chega perto do que eu fui quando eu fui diagnosticada, de como eu estava sério, eu estava muito mal, gente. Eu estava um trapo mesmo. O que eu posso falar com certeza, hoje eu me alimento melhor. Como eu disse para vocês, a retocolite ulcerativa, ela agride pessoas de diferentes formas. Então, para mim, não funciona comer alguns certos alimentos, que talvez para você, se você tenha essa doença, funcione tranquilamente. Então, é o que o meu médico sempre falou. A pessoa, ela tem que se autoconhecer. Você tem que ir comendo algumas coisas e você tem que ver se aquilo funciona para você, se aquilo te faz mal. A retocolite ulcerativa ela é uma doença do sistema gastrointestinal, ela é uma doença inflamatória. Então, qualquer coisinha que você comer pode te fazer mal. Então, você tem que ver o que não te faz mal, tem que ver o que te faz bem, o que dê para você comer de vez em quando. E o que os médicos indicam é que você tenha um diário para isso. É importante falar aqui que quando eu estava internada também foi uma época de autoconhecimento. Eu me autoconheci ali, né? E eu descobri coisas que eu tinha e eu não sabia, né? E eu esclareci outras coisas. Eu sabia, né, já que eu tinha enxaquecas. Então, eu descobri que eu tenho uma enxaqueca específica, que ela tem um nome, só que eu não lembro agora. Se eu lembrar, eu boto aqui pra vocês. É uma enxaqueca específica, que é aquela enxaqueca que você vê pontinhos de luz quando você está em uma crise, que antes de ter a crise você fica irritável, você fica com, sabe, com o humor muito oscilante. Então eu descobri que eu tenho essa enxaqueca específica e descobri também que eu não posso tomar anticoncepcional pelo fato de ter a retocolite ulcerativa, porque o anticoncepcional ele pode ser um agravante para a retocolite ulcerativa. E eu tomava esse anticoncepcional por causa de um cisto no ovário que eu tenho. Eu descobri também lá que existe uma associação brasileira de retocolite ulcerativa. Sim, gente, eu falei para vocês, né, que o meu marido ele é o maior pesquisador que existe nesse Brasil. E sim, ele pesquisou muito enquanto eu estava lá internada. E ele me mandava vários artigos, várias revistas falando sobre... E dentre elas, ele achou, né, a Associação Brasileira de Retocolite Ulcerativa e eles têm um folheto, gente, maravilhoso, um folheto incrível, que, assim, nos meus piores dias no hospital, eu li esse folheto e eu me senti, assim, entendida. Porque é complicado você falar para as pessoas o que você tem, se as pessoas nunca ouviram falar da sua doença. É muito complicado mesmo. Então, ali eu me senti entendida, compreendida e ali eu soube que existiam pessoas que estavam passando pela mesma coisa que eu estava passando, que passaram, né, que venceram, que estavam super melhor. E é um folheto incrível, porque é um folheto não só para a pessoa que tem a retocolite ulcerativa ler, é um folheto para as pessoas que estão em volta, né, por exemplo, para sua família, entender um pouquinho do que você está passando. E aquele folheto foi incrível. Eu li, né, maravilhosamente bem. Eu mandei para minha família também, porque é complicado. É um universo novo, você não entende muito bem. No folheto, eles conseguiram, né, ver que é uma mudança que acontece. E não é uma mudança que acontece só com a pessoa que tem a retocolite ulcerativa. É uma mudança que acontece com todas as pessoas que estão à volta dessa pessoa que está sendo acometida por essa doença. Você conhece alguém, né, que tenha passado por isso, ou alguém que passe por sintomas parecidos com esse, fale para essa pessoa procurar um médico, porque a saúde, gente, é algo muito sério. A saúde é com que a gente não pode brincar de jeito maneira. A gente não pode, sabe, negligenciar com nós mesmos. Então é isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E agora, né, que tudo mudou, nós teremos mais vídeos aqui no canal e principalmente de receitas sobre alimentação, sobre mudança de vida. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Um beijo e tchau!